Hoje nós vamos estudar o Salmo 38. Vamos falar sobre doença. E é engraçado porque minha esposa e eu estamos acabando de sair de uma virose. E essa virose fez minha voz ficar sumida e grossa aqui. Irmãos, existem alguns tipos de doença ou algumas origens da doença. Doença todo mundo sabe o que é, mas a origem da doença nem sempre nós sabemos. Uma origem da doença é a mais clara, como se diz, a mais óbvia, que é a doença física. Ela vem de algo físico. Não é algo que você controla. É algo que já está no seu físico. Tem alguma coisa errada com o seu físico e ele te causa doença, mal-estar. Tem doença que ela vem das emoções. Quero usar um pouquinho do estudo do irmão João Batista Lupinassi. Um bom estudo, não é? Sobre tricotomia. Todo mundo aprendeu a fazer tricô agora? E me parece que em algum momento ele falou a palavra somatização. Soma no grego quer dizer corpo. Algumas doenças são somáticas. Elas são do corpo mesmo, é do físico. Não tem o que fazer. Se você tem um problema que seu fígado, eu não sei exatamente como que se fala, né? Não produz certa substância, você vai ter algum problema. Eu tinha sempre inflamação de garganta quando era criança, e aí na minha época era assim, se tivesse mais do que 3 ou 4 inflamações no ano, eles tiravam a amígdala. Aí você fica com outros problemas. Somático é que vem do físico. Então tem doenças que são físicas. Tem doenças que são psicossomáticas. As emoções suas começam a cair dentro do seu corpo. Aí faz o seu corpo padecer. Na verdade, a origem é as suas emoções. Ficar com raiva pode te causar alguns problemas. Agora, nem todos têm os mesmos problemas. Alguns vão desencadear na insônia, que vai trazer outros problemas. A raiva, por exemplo, vai desencadear numa gastrite e alguns outros problemas, enxaqueca, várias coisas. Tem doenças que são medicamentosas. Estava tudo bem com o seu físico, está tudo bem com as suas emoções, mas você teve que fazer algum tratamento. Engraçado, né? Estava tudo bem com o físico, por que fazer tratamento? Mas por causa de alguma coisa que você precisou de algum medicamento, ele causou outros problemas em você. Por exemplo, quem usa muito corticoide pode enfraquecer o coração. Então são problemas que causam, né? Mas tem todas as doenças, elas têm uma origem. É o Éden. É a queda do homem. Então é por causa do pecado, o primeiro pecado. Mas depois já de ter falado dessas doenças, dessas origens da doença, eu quero falar de uma muito importante. E na teologia se chama de doenças amartiagênicas. Nome difícil, né? Doenças amartiagênicas. Gênica quer dizer origem. Então elas têm origem na amártia, ou seja, a origem dela é no pecado. Tem doenças que têm origem no pecado, não no pecado de Adão,
no pecado pessoal. E tem mais uma doença que é causada por demônios ou pelo próprio Satanás. Às vezes ele tem a permissão de Deus para causar algum problema físico em alguma pessoa. Uma possessão demoníaca, isso não acontece com você que tem Cristo Jesus, mas alguém que não tem e tem dado abertura para o inimigo. Se tiver uma possessão demoníaca, pode vir também algumas doenças. Então você tem a doença por causa do próprio físico, você tem a doença por causa de medicamentos, você tem a doença por causa das emoções, você pode ter a doença por causa de Satanás, e você pode ter a doença por causa de alguma culpa escondida, de algum pecado não confessado, de alguma rebeldia obstinada no seu coração, e Deus pode tocar o seu físico e você ficar doente. Graças a Deus que eu estou doente, porque aí eu não preciso ficar constrangido, né? Porque sempre que a gente fala desse assunto, alguém entende errado. Sempre tem alguém que entende, que fala que entende que eu estou falando que a pessoa está em pecado. Cada um tem que ver o seu coração diante do Senhor. Mas o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto que por essa razão, pela razão de estarem zombando do corpo de Cristo na ceia do Senhor, por essa razão há entre vós muitos que estão fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Tem gente que morre, crentes, tá? Que morre porque está em pecado. Claro que ele iria morrer em algum momento, mas Deus tira a vida dele por causa de algum pecado que ele não quer tratar. A doença amartiagênica, a doença por causa da culpa do pecado, ela é retratada no Salmo 38. Davi está doente fisicamente, não só por causa das emoções, mas por causa do pecado. Nós não gostamos muito para o crente dessa palavra medo, mas às vezes ela é apropriada. E o medo que o pecado deveria causar em nós, nós deveríamos ter medo. Você não precisa ter medo de Satanás, você não precisa ter medo do inferno, você não precisa ter medo do mundo. Mas se tem uma coisa que você tem que ter medo, é de pecado não confessado. Esse você deveria ter medo, porque Satanás você não controla, você resiste, mas você não controla as intenções dele. O mundo você não controla as intenções do mundo, porque o mundo quer te sufocar. Você não controla os inimigos, a fofoca, a maledicência, você não consegue controlar essas coisas. Mas você pode e deve controlar a sua carne, o seu pecado. Você pode confessar ao Senhor, porque se você não fizer a única coisa que pode te controlar, ou não fizer nada com a única coisa que pode te controlar, que é o seu pecado, a sua própria vida, então você está em rebeldia contra o Senhor. Se vem uma doença na sua vida, você não tem controle dela, mas se você está em pecado, você teria controle sobre o seu pecado. E Davi não cuidou da vida dele. Em algum momento, talvez em 2 momentos da vida dele, pode ser mais até, ele não cuidou muito bem da vida dele, e aí veio a consequência, o medo que o pecado pode causar no pecador. O primeiro medo é o medo de ficar doente. O segundo medo é o medo de ficar sozinho. O pecado também te isola.
Não é que você começa a se ausentar dos irmãos, isso também acontece. Mas às vezes os irmãos em Cristo já não conseguem mais ficar perto de você. Eles acham que alguma coisa não está certo com você. Então é o medo de ficar doente, o medo de ficar isolado ou sozinho, e o medo de ficar desprotegido. O pecado nos deixa vulneráveis, desprotegidos. Então veja que salmo, que ao mesmo tempo que é dramático, é um salmo muito importante para nós. Esse é um salmo chamado Salmo em Memória. O único salmo, o outro salmo que tem esse título é o Salmo 70. Em memória parece que quer dizer o seguinte: lembra de mim, Senhor, urgentemente. São dois salmos que o salmista está com muita pressa que Deus responda logo para ele. Lembre-se de mim, em memória, por isso. A doença pode ser uma forma da disciplina de Deus. Se você não está ouvindo a palavra, não está ouvindo ao seu redor, observando pessoas, talvez não esteja ouvindo as pessoas, então Deus, é como se Deus falasse: só me sobrou prostrá-lo de cama, só me sobrou trazer uma doença para ver se ele acorda da desobediência dele, da obstinação dele. Não é que Deus não nos ama, mas Ele nos chama a atenção. Então a doença pode ser uma forma de disciplina de Deus. Versículo 1 a 3, os irmãos podem ler? Não me repreenda, Senhor, para a vida, nem me castigue no teu furor. Deus está irado. É um servo de Deus, Davi, é crente, mas ele sabe que Deus também castiga o crente, que Deus pode ficar furioso contra um crente. Deus não vai mandá-lo para o inferno, mas Deus pode trazer contra e sobre ele algum castigo, alguma doença, para que ele, como dizia minha tia, se emende de vida, para que ele conserte a sua vida diante do Senhor. Versículo 2: Gravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Só o versículo não é suficiente, mas o contexto nos ajuda a saber que essas setas e a mão de Deus são as doenças. As doenças cravaram o meu corpo por causa do pecado. Versículo 3: Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Não tem dúvida nenhuma que é por causa do pecado. Não tem nenhuma parte dele que é sã. Nós não estamos falando de uma doutrina que é de verdade também, a doutrina da depravação geral do homem. Não, nós estamos falando do crente, o crente em pecado, e aqui é simbólico, não quer dizer que ele está igual Jó, pode ser que ele estivesse, mas não quer dizer necessariamente isso. Ele está dizendo que ele está tão doente, mas tão doente, por causa da indignação de Deus, que ele sente que entrou até nos ossos dele a doença, por causa do pecado. Ele já falou isso no Salmo 32 também. A tua mão pesava sobre mim dia e noite, havia nele sequidão de estio. Ele se sentia, não só se sentia, mas ele estava doente realmente, fisicamente doente. A doença pode ser um aviso, irmãos, um aviso que os fardos que nós estamos carregando não é cansaço, não é falta de sono, pode ser também, não é alguma decepção profissional, acadêmica, mas é pecado. Deus tem uma forma de
tirar o nosso bom humor. Satanás também. Mas como a gente não sabe se Deus está usando Satanás ou se é Ele mesmo, então a gente ora sempre para Deus. A gente nunca ora para Satanás. A gente nunca fica falando com Satanás. A gente fala sempre com Deus. Pergunta para Deus: Senhor, que mal-estar é esse? Por que essa aflição de alma? Você já se sentiu doente às vezes? As taxas estão bem, está tudo bem com você, parece, né? Mas tem uma dor, uma doença na alma, uma angústia. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque às vezes é só falta de sono, às vezes é alguma taxa no seu organismo que não está bem. Uma moça em Peniel que estava falando, ela estava dando um testemunho no púlpito em uma igreja e de repente desmaiou. A temperatura dela não subia, estava 35, 34 e não subia, ela estava com hipotermia, começou a baixar a temperatura do corpo dela, e ela desmaiava, não conseguia ficar em pé. Exame daqui, exame dali e tal. Claro, a pessoa pensa: será que eu estou em pecado? E ela descobriu falta de ferro, anemia. Anemia faz isso. Às vezes é uma coisa simples, não tão simples, né? Mas é uma coisa que você pode, com um pouco de medicamento, você resolve. Então não é para você, como diz também, como o Joãozinho dizia quando era criança, escafunchar, né? Não é para você escafunchar a sua vida para tentar achar algum pecado, ou criar um pecado em você. Irmãos, é só se Deus está mostrando claramente para você que você está em pecado. Então, por via das dúvidas, resolva, confesse e vai buscar tratamento. Às vezes só a confissão de pecados você já resolve. Agora, se você tiver com pecado encoberto, mais alguma taxa desordenada no seu organismo, primeiro confesse o pecado e vai buscar tratamento. Não vai fazer mal. Você já resolve duas coisas na sua vida. Mas Davi, ele não precisava buscar médico. Ele sabia que a doença dele era por causa do pecado. A Bíblia diz no Novo Testamento que se uma pessoa estiver doente, chamar os presbíteros para colocar óleo sobre a cabeça dela. E os líderes orarem para aquela pessoa vai ser curada. Como é que a gente sabe isso? Muita gente esquece. Eu já fui chamado 2 vezes para colocar óleo na cabeça da pessoa. Eu coloquei. Só que eu tive que fazer uma pergunta, porque o texto de Tiago 5 é para isso. Não é para ficar colocando óleo na cabeça das pessoas. É para a pessoa confessar o pecado. Ela sabe: eu estou doente por causa do pecado. Aí a gente pergunta: você quer confessar algum pecado? Tem algum pecado encoberto na sua vida? E aí o Senhor, Ele diz também lá em Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então, para que ficar doente sem necessidade? Ou seja, sem motivo. Se está tudo bem com o meu organismo, para que eu vou ficar doente por causa de pecado? É só confessar ao Senhor. E nesses dias eu sei de quem eu peguei virose, né? Mas eu perguntei para o Senhor, mesmo assim, mesmo que eu peguei de alguém, porque às vezes a gente fica perto de pessoas doentes e a gente não fica doente. Mesmo assim eu perguntei para Deus: tem algum pecado na minha vida que eu preciso confessar? Não precisava falar para os irmãos. Eu não encontrei nenhum. Deus não me falou nenhum. Eu sou pecador, claro, mas algum específico que eu estava obstinado, não tinha nenhum. Mas se tivesse, eu tinha que confessar ao Senhor. Versículo 4 agora. Pois já as minhas
é muito pesado, é muito pesada a carga da doença. Se eu perguntar aqui, quem está doente? O que você ia falar, Neto? Não, né? Então todo mundo está doente. Alguns sabem, outros não sabem, não é assim? Todos nós carregamos alguns probleminhas de saúde. Alguns carregam um problemão de saúde. Mas é muito pesado carregar o problema de saúde por causa do pecado. Porque aí você tem dois problemas: problema de saúde, que já é ruim para o organismo, e o problema do pecado, que está afundando mais ainda no seu organismo a doença. Versículo 5: a doença pode ser a cura da loucura do pecado. Ficar doente pode ser uma bênção. Versículo 5: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Ou seja, por causa da loucura do pecado. O pecado é uma loucura para o crente, porque ele não precisa andar em pecado. E se ele estiver em pecado, ele pode se desfazer do pecado e receber a cura do Senhor. Então esse é o primeiro medo. O medo que o pecado deveria causar. Não é que ele pode, mas deveria causar isso em cada crente. O medo de ficar doente. Então, antes de ficar doente, já fique com medo de ter pecado não confessado, porque você pode ficar doente. O outro medo que o pecado pode causar é o medo de ficar sozinho. Então, ficar sozinho é uma coisa muito terrível, não é? Ficar sozinho às vezes é bom, às vezes a gente busca se afastar das pessoas. Mas nós não estamos falando dessa solitude que é saudável também. Mas nós estamos falando de solidão, de se afastar das pessoas por causa do pecado, ou ver as pessoas se afastarem de nós porque nós estamos em pecado. Versículo 6, a solidão pode ser igual ao luto. Todo mundo aqui já passou algum luto, não é? Então a solidão, ela tem o mesmo peso que um luto. Versículo 6. Sinto-me encurvado de sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Sozinho por causa do pecado e como se estivesse de luto. Mas a solidão também, assim como a doença, a solidão pode ser o instrumento de Deus para quebrantar nossa vida. Versículo 7. Ardem, não há parte sã na minha carne. E 8. Estou aflito e muito quebrantar. Os gemidos por causa do desassossego do meu coração. Então o pecado causou esse desassossego, causou essa solidão, causou esse gemido e causou algo muito importante, o quebrantamento. Então, estar sozinho, doente, sozinho, isso pode fazer muito bem para a alma daquele que está assim por causa do pecado. Versículo 9, a solidão pode ser um motivo de clamar a Deus. Versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Então a solidão que o pecado causou está fazendo bem, porque ele começa a clamar ao Senhor. De outra forma ele não clamaria, porque ele não estava clamando. Então alguns crentes, quando ficam doentes, eles ficam mais fervorosos. Eles começam a querer buscar as coisas de Deus. Tem alguns problemas nisso. Um problema, sabe qual é? Ele não tem prática. Como o João já enfatizou aqui umas 3 vezes dirigindo o culto, né? Que ele gosta de ver pessoas participando dos cultos. Ele gosta de participar. Mas ele tem prática.
nós temos prática, mas as pessoas que estão afastadas do convívio, se em algum momento elas ficarem doentes ou se sentirem desesperadas, elas nem sabem por onde começar. Elas vêm para a igreja e nem sabem conversar com os outros crentes, porque elas não têm prática, elas não têm convívio. Isso faz muita falta. Então aí às vezes Deus tem que levantar outras pessoas para ajudar essas pessoas ao caminho. Olha, o caminho que você está é difícil, mas você tem que andar por aqui, eu vou te guiando, vou te ajudando. A solidão então pode ser um motivo de clamar a Deus. A solidão pode ser esse motivo de ansiedade e também de fraqueza. Versículo 10. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Você tem duas coisas aqui: ansiedade e fraqueza. Tem uma coisa chamada hiperventilação, que é uma coisa horrível. Quando pessoas têm crise de pânico, elas têm hiperventilação. Parece que não tem ar, elas querem respirar mais ar do que já existe. Mas o ar já está lá, mas ela sente que ela precisa mais. Mas está aqui na cabeça dela, aquela hiperventilação. Então ele diz que a ansiedade causa isso. A ansiedade causa palpitação, tremedeira, hiperventilação, e a pessoa fica com o coração excitado, batendo muito forte. E depois o que acontece? Ela fica muito cansada. Por exemplo, uma pessoa que não é um atleta, aqui na igreja a gente tem uns atletas, né? Uma pessoa que não é um atleta não deve fazer igual a eles, porque o seu coração vai cair no bico do seu sapato. Você não aguenta. Eles aguentam porque eles estão treinando, e o que aconteceu com o coração deles? As batidas diminuíram, a frequência cardíaca deles abaixou. Então eles podem fazer muito movimento, e o que vai acontecer? Eles vão ficar com a batida igual a nossa, normal. Então fazer exercício é muito bom, porque abaixa a frequência cardíaca. Porque uma pessoa que tem uma frequência cardíaca muito alta, o que acontece quando ele fica ansioso? O que acontece quando ele fica cansado? O coração dele parece que vai explodir, ele não aguenta. Então aqui o salmista, ele está com o coração muito palpitante, muito agitado, ansioso, e essa ansiedade trouxe nele também fraqueza. E o que aconteceu? Escuridão. Alguém aqui já desmaiou? Alguém aqui já ficou a ponto de desmaiar? O que acontece? Parece que escurece tudo. Então, 3 coisas acontecem aqui por causa do pecado: coração super acelerado, fraqueza e como é que chama quando vai desmaiar? Esqueci o nome agora, vocês vão saber. Não é vertigem, é outra. Ele começou a esmurecer, né? Era outra palavra. Tudo por causa do pecado, tá, irmãos? A solidão pode vir das pessoas mais íntimas. Versículo 11. Meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, os meus parentes ficam de longe. Não é só por causa de feridas purulentas, nada disso, mas uma pessoa em pecado começa a se afastar dos outros. E os outros começam a se afastar dela também. Isso pode acontecer com os casais. Começam a se afastar um do outro e não sabem por quê. O que está acontecendo? Às vezes é uma brecha de pecado que está ali. E Deus para de responder as orações, conforme 1 Pedro 3,7 também. Isso causa medo, irmãos. Mais do que a doença até.
O pecado pode causar doença, o pecado pode causar solidão e o pecado pode causar vulnerabilidade. Ficar desprotegido, você se sente inseguro, o pecado pode causar insegurança. E o salmista aqui em pecado, ele perdeu as forças para lutar, ele já entrou em desespero. 12 a 14, vamos ler esses 3 versículos. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Não é que ele está humilde não, irmãos. É porque ele está desprotegido, ele não tem o que falar mais, ele está sem argumento, ele está fraco, ele nem quer mais lutar pela vida. E aí começa já a depressão. Aqui é outro problema que a gente corre o risco, né? Não é todo mundo que está em depressão que está em pecado, eu não acredito assim. Mas muitas vezes pessoas em pecado começam a cair em depressão. Param de falar, param de replicar, não querem mais viver, não querem mais lutar. O salmista está assim. E Deus começa a levantar inimigos contra ele, por causa do pecado. E ele entra no desespero, e ele quer a resposta de Deus. Versículos 15 a 17, 3 versículos, vamos ler? Pois em ti, Senhor, me espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. É só confessar. Mas às vezes, meus irmãos, quando nós entramos em algum pecado obstinado, mesmo vindo a confissão, ainda tem um processo de restauração. Nem sempre você resolve na hora. Aí você começa a curtir um sofrimento na sua vida por causa do pecado. É como um aviso de Deus: dessa você não vai esquecer. Próxima vez você vai pensar melhor antes de ficar obstinado contra mim. E o salmista sabe que o pecado é que está causando todo esse mal na vida dele. 18 e 19. Confesso a minha iniquidade e suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Ele entende que confessando o pecado dele, mesmo suportando toda essa tristeza, ele sabe que a vitória dele está aí, em reconhecer o pecado. E vamos terminar com mais 3 versículos. O salmista sabe que ele precisa ter uma outra atitude na vida e começar a agir corretamente. Versículo 20, 21 e 22. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele não está mais obstinado. Ele reconheceu o pecado. Ele sabe que as pessoas estão fazendo mal contra ele, porque Deus está levantando os inimigos, assim como a doença, assim como a solidão. Deus está levantando os adversários para que ele se arrependa. E ele diz: eu sigo o que é bom. Há uma mudança de atitude. Eu vou fazer o que é certo agora. Irmãos, não existe arrependimento sem mudança de atitude. Arrependimento não é só chorar. Arrependimento, ele precisa vir acompanhado de: eu vou consertar minha vida pela graça do Senhor. Eu quero mudar esse meu jeito, eu quero mudar essa minha atitude. E aí Deus vai abençoar.
Que Deus abençoe os irmãos. Eu não estou acusando ninguém, tá bom? Eu estou simplesmente dizendo que o Salmo fala do salmista e tem muita aplicação para as nossas vidas. Qual o medo, ou quais os medos que o pecado deveriam causar em nós? O medo de ficar doente, o medo de ficar sozinho e o medo de ficar desprotegido. Porque se você ficar doente simplesmente porque nós estamos no mundo caído, é fácil, relativamente fácil. É só pedir e o Senhor vai te dar o quê? A minha graça te basta. Mesmo doente, Ele vai te encher da graça. Mas se você ficar sozinho por causa do pecado e você ficar desprotegido, sobra muito pouco para você. Tem um irmão conhecido nosso, né? Um irmão em Cristo, missionário também, na Colômbia, acho que é Bolívia. Ele esteve em Peniel esses dias e ele voltou para o país dele e passou mal e desmaiou e tiveram que levar de ambulância e ele foi para ficar entubado porque o pulmão dele parou de funcionar bem. Ele não estava em pecado, que eu estou entendendo, mas ele deu um testemunho, acordando, né, e melhorando um pouquinho, mas em estado gravíssimo. Ele disse que quando ele era aluno, ele decorou a epístola de Paulo aos Filipenses. E enquanto ele estava na cama, veio todo o livro na mente dele, todo o livro. E ele foi recitando na mente dele, enquanto estava lá com aqueles aparelhos. Uma pessoa ficaria normalmente desesperada, e veio toda a epístola para ele, uma epístola que fala do quê? Da alegria, e ele começou a sentir a alegria no Senhor. Está vendo como é diferente uma pessoa doente, mas que não está em pecado? Bem diferente, né? Que Deus abençoe os irmãos. Não fiquem com medo de ficar doente. Não fiquem com medo de morrer. Fiquem com medo de desobedecer a Deus. Vamos orar. Alguém pode orar que minha voz já foi. Senhor meu Deus, obrigada por esses ensinamentos, Pai. Obrigada pela vida do pastor Tércio, que o Senhor usou para trazer essa palavra para nós, Pai. Muito obrigada por tudo que foi feito aqui, Pai, pelas orações, pelos agradecimentos, pelos pedidos, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Pai. Queremos também agradecer por esse lanche que teremos agora e que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Amém.